Bom dia. Vamos continuar nossa leitura do Evangelho de João, capítulo 4, o texto da mulher samaritana. Nós lemos o último versículo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, o que estou falando com você. O verso 26, Jesus se declara para ela. E o verso 27 continua dizendo assim: naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo, conversando com uma mulher. Mas ninguém lhe perguntou nada, nem perguntaram o que quer saber ou por que está conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Olha só, o verso 28 diz que ela deixou o seu cântaro lá no poço. Ela foi no poço buscar água e deixou o seu balde de água lá no poço, porque ela voltou para a cidade dela, cheia da água viva de Deus. A água viva não precisa do balde, não precisa do cântaro, não precisa da jarra. A água viva precisa de um coração que a recebe. Verso 30. Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida para ele? E Jesus disse, verso 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu vos enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Enquanto Jesus está falando isso para os seus discípulos, aquelas pessoas da cidade onde a mulher tinha voltado para conversar, estão vindo para encontrar com ele no poço. Jesus, ele já está tendo uma visão espiritual da quantidade de almas, da quantidade da colheita que ele teria naquele dia, da quantidade de pessoas que viriam para poder ouvir aquilo que ele tinha a dizer. E quando Jesus vai conversar com eles, eles vão ter um entendimento. Ele está dizendo para os discípulos: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A vontade do Pai é que todos sejam salvos. A vontade do Pai é que nós sejamos os portadores de boas notícias, de levar o Evangelho do Senhor para todos aqueles que estão sedentos, para todos aqueles que estão com fome, aqueles que estão precisando. Amém? Então, olha só o final do verso 38. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. A mulher sai daquele poço, chega na cidade dela e começa a contar para as pessoas que Jesus tinha dito para ela, ou tinha contado para ela o que era a vida dela. A vida dela sem a presença dele, que era de fracasso em fracasso, de 5 maridos, várias tentativas para poder acertar e nenhuma delas dando certo. E Jesus então agora dá para ela água viva. Aí ela vai contar para as pessoas. Você precisa contar para as pessoas o que Jesus fez na sua vida. E Jesus tem mudado a sua vida todos os dias, eu acredito. Acredito que essa palavra tem entrado no seu coração e tem encontrado lugar, e você tem se posicionado a viver a vontade de Deus, a vida de Deus. E à medida que a sua vida vai sendo transformada pelo amor de Jesus, você vai contando para as pessoas vão vendo que Jesus é verdadeiro e vão sentir vontade de conhecê-lo. Foi assim que aconteceu aqui. Verso 40 diz assim: assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram
que ficasse com eles, e ficou 2 dias. Jesus fica 2 dias naquela aldeia, conversando com aquelas pessoas, ensinando sobre o reino de Deus. E o verso 41 diz assim: por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós sabemos, nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Verso 42, vou repetir. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Essa aldeia inteira, essa cidade inteira, agora crê em Jesus. Não somente por causa do testemunho da mulher, mas porque eles ouviram o próprio Jesus. E o próprio Jesus derramou o amor dele no coração dessas pessoas. E elas puderam ver que Deus é verdadeiro, que a vontade do Senhor é que eles também fossem cheios da água viva. E foi o que aconteceu. Eles creram em Jesus. E eles declararam: sabemos que o Senhor é realmente o Salvador do mundo. Jesus é o único caminho, Jesus é a única solução, Jesus é o único Salvador. E você possa ter um dia abençoado, cheio da presença do Senhor, e você possa aplicar na sua vida essa palavra e ser um testemunho vivo para todos que estão ao seu redor de que Jesus é suficiente, que Jesus é realmente o Salvador do mundo. Deus abençoe o seu dia. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Vamos orar, Pai. Obrigado, Senhor, por esse capítulo tão maravilhoso que o Senhor deixou na sua palavra, para que nós pudéssemos ver e entender que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor tem água viva e que nós somos saciados com a sua presença. Toca agora na vida de cada um dos seus filhos e que o seu amor possa inundar cada coração, produzindo vida e salvação para todos. A minha oração em nome de Jesus. Deus te abençoe.